E aí pessoal, beleza? Pelo que eu me lembro, o último vídeo com questões comentadas que eu fiz foi sobre direito administrativo. Anterior ao direito administrativo fiz para direito civil, depois direito penal. Já tem uma quantidade boa de vídeos de questões comentadas aqui no canal. Vão para o pessoal ir praticando. Sobretudo questões comentadas citando a lei seca. Isso ajuda bastante. Hoje será sobre o Código de Processo Civil, questões do CESP. Questões comentadas, mais a lei seca. Como costumo dizer, é muito importante a resolução de questões comentadas citando a lei seca, porque com isso você vai pegando o jeito correto de como estudar a lei seca, não tentando decorá-la, mas memorizando as palavras-chave, palavras essas que a banca costuma alterar para levar o candidato ao erro, e dentro do possível procurar compreender o que está lendo, pois às vezes o CESP parafraseia o artigo, que é dizer a mesma coisa com outras palavras. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Vamos para a primeira questão. Rodrigo deixou de cumprir sua parte em obrigação de fazer firmada com Vinícius. Para assegurar o seu direito, Vinícius ajuizou ação em desfavor de Rodrigo. Considerando essa situação hipotética, julgo o item subsequente. Na hipótese de Vinícius requerer tutela provisória incidental, esta dependerá do pagamento de custas referentes ao feito. Sempre que eu ler a questão, você pode dar pausa no vídeo para ler com calma, raciocinar. Aqui você não precisa ter pressa. E também não tem problema se errar, faz parte. Pode errar aqui, não pode errar na prova. Na hipótese de Vinícius requerer tutela provisória incidental, esta dependerá do pagamento de custas referentes ao efeito. E aí, questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Questão errada. Segundo o artigo 295, a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custos. Na hipótese de Vinícius requerer tutela provisória incidental, essa dependerá de pagamento de custos. Ou seja, dependerá está errado, pois ela o quê? Independe do pagamento de custos incidental. Então aqui, como vocês podem ver, memorizar as palavras-chave: tutela provisória, caráter incidental, independente, independe, até fazer assim, independe do pagamento de custos. Aqui, tutela provisória, depende pagamento de custos, e aqui independe do pagamento de custos. Artigo 295 do processo penal, processo civil. Eu coloquei aqui também: no estudo do direito para concursos, é indispensável a leitura da lei seca, marcando as palavras-chave, como aqui eu fiz, que a banca poderá alterá-las, depende, independe, para levar o candidato ao erro. Então, é de suma importância. Você vai memorizar as palavras-chave, mas você vai ler corriqueiramente, ou seja, habitualmente, todo o artigo. Por exemplo, a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custos. Você vai ler normalmente os artigos, os incisos, os parágrafos, as linhas, mas vai procurar memorizar as palavras-chave, palavras que a banca costuma alterar para que o candidato erre a questão. Vamos para a próxima questão. Aqui tem questões fáceis, relativamente fáceis, e questões difíceis. Há uma mescla aqui. Vamos lá. Rodrigo deixou de cumprir sua parte em obrigação de fazer firmada com Vinícius.
Para assegurar seu direito, Vinícius ajuizou a ação em desfavor de Rodrigo. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. Caso verifique que o valor da causa apontado por Vinícius em sua petição inicial não corresponde ao montante referente à demanda, o juiz poderá realizar correção deste valor. E aí, o que vocês acham? Certo ou errado a questão? Enquanto isso, vou pegar água para mim. Vamos para a resposta. Item correto. De acordo com o artigo 292, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, o juiz corrigirá o valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, caso verifique que o valor da causa apontado por Vinícius em petição inicial não corresponda ao montante referido na demanda, o juiz poderá realizar a correção do valor. Juiz corrigirá o valor da causa que não corresponda ao montante referente à demanda. Aqui está parafraseado, que diz respeito a isso daqui. Então aqui eu li só o ponto mais relevante em relação à questão. Caso verifique que o valor da causa apontado por Vinícius em sua petição inicial não corresponde ao montante referente à demanda, o juiz poderá realizar a correção desse valor. O juiz corrigirá o valor da causa, caso não corresponde ao conteúdo patrimonial de discussão ou proveito econômico perseguido pelo autor. Então a questão está correta. Mas vamos ler aqui com calma. Mas o ponto mais importante que já foi lido, já foi marcado só, é porque às vezes você, como eu costumo dizer, também você tem que procurar compreender o contexto da lei seca, não é só decorar, como aqui o CESP deu uma parafraseada nesses dois itens aqui. O valor da causa constará, que também às vezes é cobrado em prova, o valor da causa constará na petição inicial ou na reconvenção. Isso aqui também já foi cobrado em provas. Agora vamos ler todo com calma. O juiz corrigirá de ofício ou por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Então aqui o artigo 292. Então um detalhezinho aqui também, que normalmente quando a pessoa vai estudar a lei seca para concursos, ela tem maneira de estudar o artigo 1º, 2º, 3º, ela quer estudar na ordem. Aí 10, 11, artigo 11, artigo 12, que chega no 90. Então você tem resolvendo questões de prova, você tem que ver também os artigos que costumam cair com certa frequência. Você não tem que seguir exatamente a ordem de 1 a 100 a 200. Então, aqui está esse detalhe para você observar também. Próxima questão. Após ter recebido notícia de fato que indicava grave lesão ao meio ambiente em razão de construção civil irregular e ter constatado a existência do referido ato ilícito, o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou a ação civil pública em desfavor da empresa responsável pela construção com o objetivo de tutelar direito difuso. Posteriormente, no juízo competente,
o magistrado indeferiu a petição inicial da ação civil pública, sob o fundamento de ausência de juntada de cópia da notícia de fato, documento que havia dado início à atuação do Ministério Público e possuía dados relevantes sobre o caso, considerando a situação hipotética o item subsequente. Caso discorde do pronunciamento do magistrado que indeferiu a inicial, o Ministério Público do Estado do Ceará deverá interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida. E aí, questão certa ou errada? Raciocina aí. Na verdade, não há nem tanta necessidade desse texto aqui para responder. Mas vamos lá, vamos para a resposta. A questão está errada. Indeferido, artigo 331. A inicial, o autor poderá apelar, ou seja, caberá uma apelação, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Mas e quanto ao agravo instrumento? Segundo o enunciado 154 do FPPC, é cabível agravo de instrumento, ato decisório que indefere, olha a palavra-chave aqui, parcialmente, a inicial ou a reconvenção. Então, quando for indeferido parcialmente a inicial, a petição inicial ou a reconvenção, que irá caber agravo de instrumento. Mas no caso em tela aqui, caberá o quê? A apelação. Então, indeferida a petição inicial, caberá a apelação. Aí tem as informações complementares, tal, facultado ao juiz, prazo de 5 dias, retratar-se. Então, é isso aí. Artigo 331. Próxima questão. Acerca dos sujeitos do processo, julgo o item seguinte. O advogado não poderá renunciar ao mandato, uma vez que a sua revogação pode ocorrer somente por vontade da parte. E aí, questão certa ou errada? Pense aí, pense aí. O advogado não poderá renunciar ao mandato, uma vez que a sua revogação pode ocorrer somente por vontade da parte. Vamos para a resposta. Item errado. O advogado poderá sim renunciar, mas deverá comunicar ao seu cliente a supracitada renúncia. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista deste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, ou seja, o seu cliente, a fim de que esse nomeie sucessor. Então aqui está informando que não poderá renunciar ao mandato, mas poderá renunciar sim, ele provando que comunicou a renúncia ao seu cliente, para que o cliente nomeie um sucessor. Aí, para complementar a informação, eu coloquei os parágrafos 1º e 2º do retrocitado artigo 12. Vamos lá. Durante os 10 dias, memorize esse prazo aqui, que é muito importante. Seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, na condição de que seja necessário para evitar prejuízo, ou seja, desde que é necessário para evitar prejuízo.
advogado, durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que haja a necessidade de que seja evitado algum tipo de prejuízo. Então, essa informação aqui também é muito importante. Dispensa-se a comunicação, ambos aqui já foram cobrados em provas. Referida no caput, caput aqui é o artigo 112. Caput é uma palavra em latim que significa topo, cabeça, no contexto de que é o artigo em si. É quando se refere ao artigo e não a inciso, parágrafo, a linha. Caput, artigo 112, essa informação aqui. Dispensa-se a comunicação referida no artigo 112 quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Dispensa-se a comunicação referida no artigo 112 quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Então, artigo 112, informação muito importante. Rodrigo deixou de cumprir sua parte em obrigação de fazer firmada com Vinícius. Para assegurar seu direito, Vinícius ajuizou a ação em desfavor de Rodrigo. Considerando a situação hipotética, julga o item seguinte. Se o advogado de Vinícius falecer, o juiz deverá suspender o processo e determinar que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias. Olha só, Rodrigo deixou de cumprir sua parte em obrigação de fazer firmada com Vinícius. Para assegurar seu direito, Vinícius ajuizou a ação em desfavor de Rodrigo. Considerando se o advogado de Vinícius falecer, o juiz deverá suspender o processo e determinar que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias. E aí, será se é 15 dias mesmo? Será se não são 10 dias? Ou são 30 dias? Por isso que eu sempre enfatizo nos vídeos para ter atenção quando citar prazos. Seja direito penal, civil, processo civil, seja o que for. É muito importante procurar memorizar. E aí, questão certa ou errada? Como eu afirmei no início do vídeo, sempre que você quiser, você pode dar pausa quando eu parar aqui na questão para você reler quantas vezes forem precisos. O interessante é você procurar compreender o que você está estudando. Não adianta só resolver inúmeras questões e você não compreender nada do que estiver resolvendo, estudando o assunto. Vamos para a resposta. O item está correto conforme parágrafo 3º do artigo 313. Suspende o processo. No caso de morte do procurador, no caso aqui advogado, de qualquer das partes, era que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua. O juiz deverá suspender e determinar que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. Tá vendo aqui? Só esse pedaço aqui do parágrafo já é possível saber que a questão está correta. Mas vamos prosseguir. Ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Então, prazo de 15 dias. Artigo 313, parágrafo 3º. Próxima questão. A
Após ter recebido notícia de fato que indicava grave lesão ao meio ambiente, em razão de construção civil irregular, e ter constatado a existência do referido ato ilícito, o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou a ação civil pública em desfavor da empresa responsável pela construção, com o objetivo de tutelar direito difuso. Posteriormente, no juízo competente, o magistrado indeferiu a petição inicial da ação civil pública, sob o fundamento de ausência de juntada de cópia da notícia de fato, documento que havia dado início à atuação do Ministério Público e possuía dados relevantes sobre o caso. Considerando a situação hipotética, julga o item subsequente. Conforme norma prevista no Código de Processo Civil, antes de emitir pronunciamento pelo indeferimento da petição inicial, o juiz deveria indicar com precisão que, no seu entendimento, deveria ser corrigido ou completado, concedendo à parte a oportunidade de se manifestar e de sanar o vício. Então, você pode dar uma pausa aqui no vídeo para ler com calma tudo, até você procurar compreender e chegar a uma conclusão. Vamos para a resposta. Item está correto. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete, ou seja, corrija, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Conforme tal CPC, antes de emitir pronunciamento pelo indeferimento da inicial, o juiz deveria indicar com precisão que deveria ser corrigido ou completado, concedendo à parte a oportunidade de se manifestar e corrigir o vício. Então, é o que diz aqui o artigo 321 caput, que está bastante claro aqui, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. Então, como eu costumo dizer, muita leitura da lei seca. É de suma importância. E para complementar aqui eu coloquei o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual devo decidir de ofício. Então, é isso aí. Artigos 321 e para complementar artigo 10 também. Próxima questão. Acerca dos sujeitos do processo, julgue o item seguinte. O autor, o réu, o interveniente que litigarem de má-fé responderão por perdas e danos causados à parte prejudicada. O autor, réu, interveniente, litigarem de má-fé responderão por perdas, danos causados à parte prejudicada. E aí, segundo o CPC, questão certa ou errada? Vamos para a resposta.
questão está certa. De acordo com o artigo 79, responde perdas e danos aquele que litigar de má fé. Como? Autor, réu e interveniente. Aqui. Responde perdas e danos. Então, você vê aqui que está conforme o artigo 79 do CPC. Então, vamos lá. Julga o próximo item de acordo com o estabelecido no CPC acerca de extinção de processo, coisa julgada, liquidação e cumprimento de sentença. Decorrido o prazo para cumprimento voluntário de decisão judicial transitada em julgado, o exequente poderá levar a protesto a decisão judicial inadimplida pelo executado. Decorrido o prazo para cumprimento voluntário de decisão judicial transitada em julgado, o exequente poderá levar a protesto decisão judicial inadimplida pelo executado. E aí, questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Questão correta, de acordo com o artigo 517. Mas no período anterior eu falei das pessoas que estudam o artigo 1º, 2º, 3º, artigo 10, 11, 12. Já pensou a pessoa se estudar um por um, na ordem até chegar ao 517, vai demorar muito, hein? Por isso que quando se resolve questões com gabaritos comentados, citando a lei seca, você vai tendo um norte de quais artigos costumam ser cobrados. Então é muito importante, inclusive, você anotar os artigos que forem citados, artigos, seus derivados. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Transcorrido ou decorrido o prazo do cumprimento voluntário da decisão judicial transitada em julgado, o exequente poderá levar a protesto decisão judicial. Então, aqui houve um parafraseamento. Por isso que no início do vídeo eu disse que não se deve decorar a lei seca. Deve memorizar as palavras-chave e procurar, dentro do possível, compreender o contexto. Pois, como o CESP costuma fazer, ele parafraseia o artigo e seus derivados. Então é importante que você procure compreender também. Eu coloquei aqui a importância em si de estudar a lei seca. Não pode estudar só doutrina, por exemplo. Tem que ler a lei seca, resolver inúmeras questões de prosa e súmulas e tal. Faz parte. Vamos lá. Prossigamos. Ixi, foi direto. Acerca dos sujeitos do processo, julgue o item seguinte. Se os interesses do incapaz colidirem com aqueles do seu representante legal, o juiz nomeará um curador especial. Sem querer, acabei mostrando a resposta, mas quem não viu, tente responder aí.
Vamos para... Se os interesses do incapaz colidirem com aqueles do seu representante legal, o juiz nomeará um curador especial. Vamos para a resposta. Questão correta. De acordo com o inciso 1, artigo 72, o juiz nomeará o curador especial ao incapaz se não tiver representante legal, o interesse colidir com o daquele. Interesse do incapaz colidir com aquele que aqui com os daquele o representante legal, no caso aqui. Representante legal. O juiz nomeará um curador especial. Então, aqui são duas hipóteses. Se não tiver representante legal ou se os interesses desse colidir com os do representante legal, que está aqui conforme a questão. Enquanto durar a incapacidade, que é a informação que serve como complementar. E para aumentar a informação, vamos lá. O réu preso revel, assim como o réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não constituído advogado. O juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como assim como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Esses dois incisos são muito cobrados em provas, então fique ligado. Artigo 72, incisos 1 e 2. Próxima questão. Acerca dos sujeitos do processo, julga o item seguinte. Não há qualquer empecilho ao exercício das funções jurisdicionais caso componha o processo instituição de ensino para a qual o juiz preste serviços. Não há qualquer empecilho, ou seja, impedimento ao exercício das funções jurisdicionais caso componha o processo instituição de ensino para a qual o juiz preste serviços. Uma dica que é aquela situação de impedimento e suspeição do processo civil. E aí, o que você acha? Questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Questão errada. Aqui diz que não há impedimento ao exercício das funções jurisdicionais caso componha o processo instituição de ensino para o qual o juiz preste serviços. Vamos ver o que diz o inciso 7 do artigo 144. O artigo 144. Há impedimento de juiz, vedado exercer suas funções no processo que figure como parte instituição de ensino, com a qual tem a relação de emprego ou decorre de contrato de prestação de serviços. Então, está aqui que preste serviços. Parafraseado aqui está dizendo que não há impedimento, mas na verdade, segundo o inciso 7, artigo 144, há sim impedimento. Agora, como é um assunto muito cobrado em provas, impedimento e suspeição, eu resolvi trazer o assunto completo aqui para lermos. Aí eu grifei aqui as partes mais importantes para você memorizar. Há impedimento de juiz sendo vedado exercer suas funções no processo.
em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, ou funcionou como membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha. Impedimento, há impedimento, sendo vedado aqui, processar, conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Há impedimento, para você ir memorizando, quando ele estiver postulando como defensor público, advogado, membro do MP, cônjuge ou companheiro ou de qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Cuidado que a banca costuma alterar isso daqui. Impedimento aqui sempre vai ser até o terceiro grau. Falou de impedimento no CPC até o terceiro grau, inclusive. Às vezes a banca coloca o que? Exceto. Sempre vai ser aqui um caso inclusive, então fique ligado nesses pontos aqui. Haverá impedimento quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Novamente, até o terceiro grau. Inclusive, haverá impedimento quando sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Haverá impedimento quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Haverá impedimento, aqui eu já li, né, mas vamos de novo, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Haverá impedimento em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o quê? Terceiro grau, inclusive, mesmo que, ou seja, ainda que patrocinado por advogado de outro escritório. Haverá impedimento quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Na hipótese do inciso 3, postulando defensor público, advogado, tal. O impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade jurídica do juiz, jurídica do juiz. Ou seja, a hipótese só se verifica quando o defensor, o advogado, o membro do MP já integrava hipótese de impedimento. O processo antes do início, ou seja, se for depois, não será o caso. Então, fique esperto. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Apesar de ser algo óbvio, já foi cobrado em prova do jeito que está aqui. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Parágrafo 13. Eu coloquei que, haja visto o fato de que este seja um assunto muito cobrado em provas, vamos dar prosseguimento no que atine a ele. Então vamos lá. Agora vamos ver os casos de suspeição, artigo 145. Eu até mudei a cor aqui para facilitar a memorização de vocês. Você viu a palavra íntimo, inimigo, você já vai saber o que? Suspeição. Já de cara. Se informar, amigo íntimo, inimigo, você já vai saber que não é impedimento, mas suspeição.
Mas vamos ler. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Você procure memorizar as palavras-chave já para levar relação ao que diz respeito aqui. A suspeição que receber presentes. Então, presentes, você vai ligar o que? A suspeição e não a impedimento. Raciocínio que eu quero dizer. As palavras-chave aqui em relação à suspeição, você já vai procurar ligar a suspeição. Como falar aqui. Cito algo referente a inimigo, íntimo, presentes, credora, devedora, você já vai ligar o que? A suspeição. Raciocínio. Vamos lá. Suspeição que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. A suspeição, quando qualquer das partes for credora ou devedora, suspeição, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta ou colateral até o quê? Terceiro grau. Inclusive, é a mesma situação do impedimento, terceiro grau, inclusive. Haverá suspeição interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Poderá o juiz... agora vamos voltar de novo. Você pode até, antes de estudar impedimento, que são mais incisos, estudar suspeição. Os incisos são só 3 e ir por eliminação. Suspeição, íntimo, inimigo. Memorize assim. Suspeição, presentes. Suspeição, credora, devedora. Suspeição, interessado no julgamento. Então, por eliminação, se a banca citar alguma de impedimento e informar que é suspeição, você já vai saber que estará errada a questão. Vamos prosseguir. Poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Aí cai do jeitinho que está aqui na prova, é o candidato ler. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas razões. Sei não, isso daí tá errado, acho que tem que declarar essas razões aí, não sei não, esse negócio tá errado. Então, às vezes o candidato vai meio que pela indução, só que tem que ter muito cuidado. Às vezes a indução leva ao erro. Por exemplo, há artigos, por exemplo, que citam somente, apenas, e estão certos. Então, a toda regra existe a exceção, então tem que ter muito cuidado. Vamos ler de novo. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Será ilegítima a alegação de suspeição quando... Isso aqui também é muito... Tudo isso daqui é cobrado em provas, por isso que eu trouxe aqui. Será ilegítima a alegação de suspeição quando tiver sido provocado por quem alega, isso que é algo também muito óbvio. Às vezes a pessoa quer provocar a suspeição do juiz de forma que é ilegal, né? Então, será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. Ilegítima, suspeição provocada. Será ilegítima a alegação de suspeição quando a parte que a alega houver praticado ato que signifique, manifesta a aceitação do arguido. Parte alega houver praticado ato que signifique, manifesta a aceitação do arguido. Então, são as duas hipóteses que referentes ao parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição. Então, é bom você memorizar isso daqui. A primeira é fácil de você memorizar, provocada. E a segunda parte, alega, praticado ato tal, aceitação do arguido. Agora, memoriza esse prazo aqui, ó. 15 dias, 15 dias, sempre vai estar 15 dias.
Vamos lá. Ó. No prazo de 15 dias, a banca pode colocar 20, pode colocar 10, pode colocar 30. Então, memorize aqui, ó. No prazo de 15 dias, a contar de quando? Isso daqui também a banca às vezes gosta de alterar, seja direito penal, processo, seja o que for. No prazo de 15 dias, a contar do quê? Do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida a quem? Ao juiz do processo, na qual indicará fundamento da recusa, o fundamento, claro que tem que ser fundamentado, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a quem? Ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a atuação em apartado da petição e no prazo de quê? 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente para onde? Para o tribunal. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, caso o incidente seja recebido, sem efeito suspensivo, o que vai acontecer? O processo voltará a correr. Vamos de novo. Distribuído o incidente, o relator deverá esclarecer os seus efeitos, sendo que, se uma condicional, o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo vai acontecer com ele. Quando é sem efeito suspensivo, o que acontece com o processo? Voltará a correr. Distribuído o incidente, o relator deverá esclarecer os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até julgamento do incidente. Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até quando? Até o julgamento do incidente. Essa parte aqui também a banca costuma alterar. Então, são essas duas hipóteses em relação a este contexto que a banca também pode questionar você na prova. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será o quê? Requerida a quem? Ao seu substituto legal. Verificando que a alegação de impedimento ou suspeição é improcedente, o que vai acontecer? O tribunal irá rejeitar ela. Então, vendo que a alegação de impedimento ou suspeição seja improcedente, o que o tribunal vai fazer com essa alegação? Irá rejeitá-la. Então, fique atento. Acolhida a alegação, em contrapartida, sendo acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos a quem? Ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Então, reconhecido o impedimento à suspeição,
o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado, reconhecido o impedimento ou a suspeição. Quem vai fixar? O tribunal. Momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Então, fique atento aos pormenores. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se, condicional, praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Quando 2 ou mais juízes foram parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o quê? Terceiro grau e o quê? Inclusive. Sempre terceiro grau inclusive em relação ao contexto do que a gente está lendo sobre impedimento e suspeição. O primeiro que conhecer do processo impede, o outro, ou seja, o segundo, que nele atue. Caso em que o segundo, que será impedido, excusará, ou seja, deixará de prosseguir, remetendo os autos ao seu substituto legal. Então, o segundo não irá atuar. Vamos lá. Agora, esse artigo aqui também é muito importante. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, auxiliares de justiça, demais sujeitos imparciais do processo. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Então, voltando um pouco aqui, excusa normalmente diz respeito à desculpa, mas o contexto aqui, essa palavra pode ter vários significados. Então, no caso que ele não irá atuar aqui no processo. Vamos prosseguir. A parte interessada deverá arguir o impedimento à suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade. A parte interessada, em que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado, sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias. Lembra dos outros prazos? Foram quais? 15 dias. Memoriza isso daqui para suspeição e impedimento. O que você vai memorizar? 15 dias. Lembre-se do aniversário de 15 anos. Suspeição e impedimento. O que você vai lembrar? Aniversário de 15 anos. O que? 15 dias. Sendo obrigatória a produção de prova, a banca pode colocar aqui obrigatória, produção de prova, e informar que seja necessária. Não é necessária, é quando for necessário. Aqui a banca também pode alterar da seguinte forma: o juiz mandará processar o incidente em separado e com suspensão do processo. Olha outro casca de banana aqui. Ao invés disso, a banca pode colocar com suspensão. Aqui a banca pode colocar 10 dias, 20, 30 dias. Então, como eu disse no início do vídeo, você tem que o quê? Memorizar as palavras-chave. Você tem que se pôr no lugar do examinador da banca. Por exemplo, se você fosse o examinador da banca, o que você iria alterar aqui para o candidato errar a questão? Então, é assim que você tem que estudar a lei seca, estudando ela como se fosse o examinador da prova, analisando bem os artigos, a lei seca.
Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Então, disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou suspeição de testemunho. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou suspeição de testemunho. E a branca pode colocar que se aplica sim. Então, memorize essa palavra aqui, que ela é muito importante no contexto. Agora, só mais um artigo, como eu coloquei aqui, que ele é muito cobrado em provas, então não custa nada a gente dar uma olhada nele. Será qual artigo é este? Vamos ver qual é. Artigo 149. Esse daqui também é muito cobrado em provas. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, auxiliares da justiça, escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, perito, depositário, administrador. Você tem que ter muita atenção, porque o CESP, por exemplo, ele pode colocar que são auxiliares da justiça, o perito, o depositário, o administrador. E a questão vai estar certa. Mas por que vai estar certo, sendo que não citou todos? Simples, porque o CESP não disse que são auxiliares da justiça somente o perito, o depositário e o administrador. Ou seja, são auxiliares da justiça apenas o perito, o depositário, o administrador. Então, às vezes, o CESP costuma colocar a informação incompleta, mas de forma genérica. Ou seja, então o candidato tem que ficar atento a isso e, por mais chato que seja, procurar memorizar essas pessoas aqui, porque ele pode pegar uns 3 daqui, 2 ou 1 e informar que são auxiliares da justiça. Então, por isso que eu estou grifando um por um, para dentro do possível você memorizar. Auxiliares da justiça: escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador, conciliador judicial, partidor, distribuidor, contabilista e regulador de avarias. Então, esses daqui são os auxiliares da justiça. Então, aqui a mensagem que eu tenho na capa do canal no YouTube, ela é simples, mas ela é muito profunda. Invocativo que, para você não desistir, a sua aprovação vai chegar. Mas até essa aprovação chegar, é um caminho árduo, que muitos não vão dar importância para você, vão desacreditar você, vão dizer que é impossível, que você não vai conseguir, que a concorrência é muito grande. Neste caminho aqui vai ter um momento que você vai desejar chutar o balde, achar que é em vão. Vai ter momentos, talvez, que você vai se sentir burro ou burra, porque estuda e parece que não fica nada assimilado na sua cabeça, na sua memória. Eu já passei por isso, isso é meio louco, mas
eu quero dizer que você tem que perseverar. A sua aprovação chegará, mas você tem que perseverar, porque muitos ficam pelo caminho, mas você não vai ficar pelo caminho, pois você vai ter a sua aprovação. Se imagine, sério, se imagine sendo nomeado, tomando posse, entrando em exercício. Se imagine com qual roupa você vai ser nomeada, tomar posse, entrar em exercício. Se imagine contando essa vitória para os seus parentes. Parece bobagem, mas tudo que traga incentivo e esperança deve ser regado, deve ser analisado. Então é isso aí, pessoal. Persevere que a sua aprovação vai chegar sim. Acredite em Deus e em seu potencial. Então é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e bons estudos. Fui!